boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do horário que você vai assistir esse vídeo aqui, né? Mas muito boa tarde para você que vai estar ao vivo aqui comigo, mais uma vez, realizando mais uma hora do chá. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente iniciar esse bate-papo gostoso, né? Sexta-feira, eu não sei vocês, mas eu estava esperando ansiosamente por hoje, porque eu precisava descansar, mas não vou poder descansar amanhã, porque tem aula, eu tenho coisas para resolver, mas a vida é assim, né? Quem quer fazer a diferença nesse mundão, né? Eu sou uma delas e tenho certeza que vocês também. A gente muitas vezes tem que fazer alguns sacrifícios, né? E que faz parte da vida, a gente muitas vezes só consegue ter resultados depois de muito trabalho, né? E inclusive eu quero compartilhar com vocês duas conquistas minhas, né, que inclusive contribuíram para essa semana ser um pouco mais puxada e que tem tudo a ver com o tema aqui da live, né, sobre o medo de errar, né. Eu vou contar aqui uma experiência um pouco pessoal, que eu acho que super agrega aqui ao que a gente vai conversar. O pessoal tá entrando, deixa eu dar olá para vocês aqui. Olá! Amanda, Andréia, tudo bem? Vamos lá. Qual é o chá de hoje, Amanda? Hoje o chá de hibisco. Adoro hibisco, então o chazinho de hoje é esse. Enquanto vocês vão entrando, pra gente, antes mesmo de eu entrar no tema principal aqui da live, essa semana eu tô encerrando um curso de CFC, né? Porque esse ano eu falei, não, eu preciso tirar minha carta, vou enfrentar esse meu medo, vou ir lá com a cara e coragem, vou fazer esse curso de CFC. Então eu estou encerrando essa semana o curso, né? E também essa semana eu comecei, né? Enquanto eu estou encerrando, essa semana eu também comecei um curso, né? Um grupo de mentoria, um grupo de mentoria para psicólogos, né? Um grupo super selecionado. E por que eu tô compartilhando isso com vocês, né? Porque antes de eu estar, por exemplo, tendo essas conquistas hoje, seja do grupo de mentoria como desse curso de CFC, eu tive que enfrentar os meus medos de errar, né? E eu quero dizer aqui para você que medo de errar é algo tão humano, é algo tão natural, assim, que tão mais comum do que as pessoas imaginam, né? O que, né, sempre uma coisa que eu sempre mostro aqui para vocês, que o que diferencia o que é natural, o que é algo equilibrado para algo que é ruim e que te faz mal, é exatamente esse caminho entre sair do equilíbrio, sair de algo que é só um friozinho na barriga para algo que de fato te paralisa e te impede ali de fazer as suas coisas, né? E por muito tempo eu tive isso, né? Eu tive esse medo de errar, né, também, há anos atrás, né? Inclusive é uma coisa que sempre vai acompanhar a gente. Então é sempre importante você ter aí um nível de autoconhecimento para saber lidar, reconhecer quando é que você não está dando o próximo passo na sua vida, seja de projetos ou seja lá o que for, por conta disso. Então quando você identifica, tudo fica mais fácil porque você já sabe ali procurar por soluções, né? E aí, eu tenho muito orgulho aqui de poder compartilhar com vocês que esse grupo que eu entrei, né, de mentoria essa semana, né, teve um processo seletivo, né, porque não era qualquer pessoa que ia entrar nesse processo, desse grupo. E eu entrei, né, e se me perguntassem, nossa, você ficou feliz? É óbvio que eu fiquei feliz, mas eu fiquei morrendo de medo. Porque eu falei, e agora, né, vou ter que enfrentar, vou ter que correr atrás. Então, a vida é muito entre isso, entre você enfrentar os medos e mesmo você tendo esse medo, não usar disso para te paralisar das suas conquistas. Então, eu quero usar, inclusive, compartilhar disso com vocês para incentivá-los também, né? E juntando com o que vocês, né, vão estar absorvendo de conhecimento na live de hoje, eu tenho certeza que pode fazer a diferença no dia a dia de vocês, né? E claro, né, antes de começar, se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse tema, tem um aviãozinho aqui embaixo, é só você compartilhar para ela, que será um prazer ter você e mais essa pessoa que você sentiu no coração de compartilhar este conteúdo aqui da live. Então vamos lá, vamos para o que interessa, né? Já falei qual é o chá que eu tô tomando, já esperei vocês se organizarem aí, pegar o caderninho, quem gosta também de anotar aqui as lives, né? Tem gente que vê as lives da Bia aqui, a Bia vai fazer live, eu vou pegar meus caderninhos para anotar. Então fiquem aí à vontade para anotar o que vocês quiserem. Lembrando que tem a caixinha de dúvidas para vocês interagirem comigo, mandarem a dúvida de vocês. Deixa eu ver aqui. Perguntinhas, já tem perguntinhas, ó.
André me perguntando, você tem medo de dirigir? Na verdade, André, não era nem questão do medo de dirigir, né? Mas o medo de começar o processo, né? De fazer as avaliações, né? Inclusive, algumas semanas eu compartilhei aqui que quando muito nova eu tive muita dificuldade de lidar com avaliações. Então, é o medo de começar, é o medo de não dar certo e não o medo especificamente de dirigir, tá? Numa outra live talvez eu possa me aprofundar nisso sem problema nenhum. Então vamos lá, né? O medo de errar, o que é isso, né? Por que isso acontece? Eu já mencionei aqui que é algo muito mais comum do que possa parecer, mas o medo de errar faz parte, né? Inclusive de mais um dos tipos de sofrimentos que as pessoas têm por antecipação, né? Preocupações antecipatórias. E se você assistiu a live anterior a essa, você vai perceber que as coisas que eu for pontuando aqui vão complementar perfeitamente, né, com o que eu iniciei falando na última live, né? Então, se você não assistiu, não tem problema, não sai, inclusive, da live daqui, assiste a live de agora, depois você vai lá assistir a outra para complementar aí os assuntos, né? E aí o que você vai perceber? A pergunta, né, que, por exemplo, a primeira pergunta que sempre vão me fazer, ai, Bia, mas se esse medo de errar é algo que chega a fazer parte assim, do convívio das pessoas, mas por que em algumas pessoas esse medo é muito maior a ponto de paralisá-las, né? O que causa isso? Por onde começa? Onde está a raiz para eu ir lá cortar ela e resolver esse problema? Quem dera se fosse fácil assim, né? Só ir lá cortar e enfim. Mas olha, esse medo de errar eu coloco aqui como 3 pontos principais, né? Os 3 pontos que eu considero contribuírem para que em algumas pessoas esse medo seja muito mais intensificado, né? A questão da insegurança é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da falta de autoconhecimento. E o terceiro ponto é a questão relacionada à educação que você recebeu quando mais nova, né? Vou explicar um pouquinho melhor sobre esses 3 pontos que eu destaquei. A insegurança, ela está muito voltada para a ideia de que a pessoa não acredita que ela é capaz de enfrentar aquele medo, né? E que ela acredita não ser capaz, por exemplo, de fazer com que algo dê certo. Então, ela tende muito a sempre pensar no que vai dar errado e já considerar a reprovação, a resposta negativa, do que considerar o acerto, por ela não acreditar que é capaz, de fato, de trabalhar e conseguir aquele resultado positivo, de conseguir trabalhar voltado mais para a questão do mérito. Ela não acredita que tem mérito, ela não acredita que tem esforço, que tem capacidade. Então a insegurança, ela gira em torno disso, da pessoa ter uma visão de si que não condiz com o desejo, muitas vezes, que ela gostaria, né? E isso, muitas vezes, é uma coisa distorcida. E por que eu estou falando algo distorcido? Porque, às vezes, né, ou às vezes não, na maioria das vezes, as pessoas, elas têm, sim, capacidade de enfrentar seus medos, de ir atrás das suas conquistas, de conseguir realizar sonhos, mas elas acham que por algum motivo não tem, mas elas têm no fundo. No fundo, todo mundo tem capacidade de correr atrás dos seus objetivos, desde que cuide das expectativas, desde que cuide das emoções, para você ali saber lidar com a raiva, com a tristeza, com a frustração, enfim, para que essas emoções não te sabotem, não te puxem para baixo, não te impeçam de concluir o seu caminho, né? E a falta de conhecimento é um complemento da insegurança, por quê? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, inclusive eu fiz um quiz nos meus stories essa semana falando sobre autoconhecimento, para mostrar para as pessoas que autoconhecimento é um caminho de acertos e erros, né? E é muito interessante que no autoconhecimento você, quando adquire ele, porque o autoconhecimento é o quê? Eu me conhecer, eu saber das minhas habilidades, eu saber dos meus conhecimentos, eu saber dos meus limites, eu saber das minhas fragilidades. E aí que tá. Se a pessoa não tem esse autoconhecimento, ela não se conhece, logo ela vai sentir essa insegurança, que foi o primeiro ponto que eu discuti agora com vocês, né? Inclusive, eu queria colocar até uma observação aqui, que é nessa questão do autoconhecimento, quando a pessoa não tem ideia do que ela carrega com ela, seja de bagagem de experiência de vida, de conhecimento, enfim, ela tende a ficar mais balançada com as críticas, com o retorno que as pessoas trazem para ela, né?
E aí uma vez, inclusive, acho que tem uns 3, 4, uns 5 anos atrás, já faz bastante tempo, eu já trabalhei eu fiz palestras em escolas falando sobre uso de drogas, né? A questão da dependência química, o prejuízo usar essas drogas poderiam causar no emocional, no comportamento e na evolução ali daqueles alunos. E eu lembro muito bem de colocar que tudo que você ingere, seja um chá, uma droga, uma bebida, uma comida, um remédio, tudo que altera o seu metabolismo é o que a gente considera uma droga, porque ela está alterando o que é natural do seu corpo. E quando fui explicar, eu lembro muito bem, quando eu fui explicar na palestra sobre que, por exemplo, o açúcar poderia ser considerado uma droga, eu lembro de ter ouvido de que aquilo era mentira, né? É mentira isso que você está falando. Cheguei a ouvir insultos. Na época, né, eu olhei e falei assim, nossa, me impactou aquela informação que eles estavam trazendo, né? Nossa, eles estão falando coisas horríveis, eles estão duvidando de uma coisa que eu sei que eu não tô tirando da minha cabeça. Eu estudei, e realmente, eu estudei 5 anos, eu me especializei, eu continuei estudando mesmo depois de formada, e eu tinha conhecimento supremo para saber de que aquilo que eu estava falando não era nenhuma bobagem, né? E aí, o que tem a ver esse exemplo que eu estou usando que aconteceu comigo com o tema da live, que é o medo de errar? Porque quando você não tem conhecimento de que aquilo que você está fazendo é o correto, que está certo, quando vem a crítica, você desmistifica isso. É como se você apagasse da sua mente a ideia de que eu sei que é o que eu estou falando. É como se você sempre desse crédito porque a outra pessoa fala ou acha de você, né? Então, nesse dia, na palestra, se eu não tivesse o mínimo de autoconhecimento, se eu não tivesse lidado ali, sabendo, tido jogo de cintura para lidar com as questões ligadas à insegurança, eu provavelmente teria caído nesse medo. Não vou fazer mais palestra, né? Não vou seguir mais nessa atuação, mesmo sabendo que eu tinha suporte, que eu tinha bagagem para continuar trabalhando e fazendo aquele projeto que eu tinha na época, né? E aí a pessoa que absorve essa crítica, esse retorno negativo das pessoas, sem considerar o que ela acredita, o que é verdade para ela cai aí nessa armadilha de se paralisar, de se fechar para o mundo, não fazer mais nada, não se arriscar, não iniciar projetos, porque ela sempre vai ficar com medo do erro, do que vai acontecer, por exemplo, numa palestra, né? O que vai acontecer, por exemplo, quando ela estiver dirigindo, né? Ai, será que eu vou bater o carro? E se eu bater o carro? E se eu começar a estudar e for reprovada, né? E se eu gostar de alguém e no final esse relacionamento acabar, sabe? Sempre levando para a ideia de que, e se eu começar algo e der errado? Mas a questão é se você começar e der certo, né? Por que fazer a sua mente acreditar que tudo que você começa vai dar errado? Porque se antes de começar alguma coisa, você já pensar no errado, no que pode dar errado, a tendência é que o seu comportamento contribua para que aquilo realmente dê errado, para você virar e falar assim depois, não falei? Eu não falei que ia dar errado? Não devia nem ter começado. Veja só, esses pensamentos, essas crenças são armadilhas. Não caiam nisso, né? E o terceiro ponto, né, para contribuir da insegurança e do autoconhecimento, que eu coloquei, que é a educação muito rígida, é quando você convive num ambiente, né, lá na infância, né? Inclusive, tem sempre uma pessoa que fala, Bia, você sempre fala da infância, você sempre fala da importância, né, da educação dos primeiros anos, porque realmente nos primeiros anos de vida você está se reconstruindo como ser humano, não só fisicamente, não só socialmente, não só biologicamente, mas psicologicamente também. E o medo de errar tem muito e tem tudo a ver com autoestima. Né? A insegurança que eu estava mencionando agora tem a ver com as questões ligadas à autoestima. Por quê? Porque uma pessoa que vive num ambiente em que a educação dela é rígida, em que ela não pode fazer nada que não seja dentro daquilo que é esperado, dentro daquilo que é orientado. E quando ela tenta algo novo, ela é desmotivada, ela é criticada, ela é xingada,
A tendência é que aqueles pais, aquele ambiente, aquela família esteja contribuindo para que aquele ser humano cresça e se torne um ser humano rígido, um ser humano fechado, introspectivo, sem perspectiva de projetos. Porque pode até existir desejo, mas perspectiva de projeto, pensar em começar alguma coisa, Deus me livre, né? Quantos pacientes eu atendo e falo, vamos tentar essa mudança? Ah, Bia, vai dar errado. Nem vou começar. Não, vai dar errado. Por conta dessa ideia rígida que tem na cabeça dela de que se ela fizer alguma coisa diferente e o primeiro resultado não for esperado, ela já considera que está errado, só que não. Né? O que é errado para mim pode não ser errado para você. E muitas vezes na educação se esquece isso. Seja na educação de pais com filhos, seja na educação escolar, tem muitos pontos frágeis na questão da educação escolar também. Né? De sempre estimular a reproduzir e nunca criar. Né? Quantas pessoas têm um dom de criatividade, mas não exercem isso porque elas têm medo da represália? Porque as pessoas vão apontar o diferente, apontar a criação dela como tá errado. Não, você não fez igual, então tá errado. Então, olha quantos exemplos eu estou trazendo aqui para você compreender de que as causas, né, que estão por trás desse sentimento de medo de errar são muitos. São muitos. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Vocês concordam? Faz sentido isso que eu tô falando? Deixa eu ver aqui, ó. Marisa colocou, o açúcar faz muito mal mesmo, é viciante, já foi comprovado por pesquisa. Sim, na palestra, há 5 anos atrás eu já falava isso. Bia, então você disse que o medo de errar está ligado ao autoconhecimento? Faz parte sim, Amanda, como eu estava explicando. Quando você conhece suas habilidades, seus limites, seu conhecimento, você tem uma segurança, uma base sobre aquilo que você vai fazer, sobre a decisão que você vai tomar, né? Quando vir o resultado, mesmo que seja, né, mesmo que seja diferente do esperado, você não vai ser dominada por esse medo de tipo, nossa, errei, nossa, não vou fazer mais, né? O autoconhecimento vem para tornar isto equilibrado, o medo, a expectativa e o resultado, porque são 3 pontos muito diferentes, mas que andam totalmente juntos, certo? Entendeu agora? Se não entendeu, manda aqui que eu explico, eu vejo outro exemplo para explicar aqui, tá? E aí, até como forma de contribuir essa questão da educação, né? Uma coisa que muitas pessoas esquecem é que ninguém nasce sabendo tudo. As pessoas, eu, você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu tio, todos aprendem com o passar do tempo, com a evolução dos dias, né? Por que achar que na primeira tentativa que você vai fazer algo, independente do que seja, vai dar certo de cara, né? Pode ser que dê, e se der, que bom, fico muito feliz por você de conseguir assim de cara e der certo. Mas e se der errado na segunda? Significa que você não fez tão bom, tão bem quanto a primeira? Claro que não, claro que não. A questão é que a gente somos... Imagina só, nós seres humanos, quando a gente nasce, é como se a gente fosse massinhas de modelar, né? A gente vai absorvendo as coisas do ambiente e tem ali pessoas que acabam ajudando nessa modelagem, né? Só que aí, cria-se a ideia de que essa modelagem, ela não pode ser depois refeita. E é aqui que eu tô para te dizer que nós, seres humanos, somos seres adaptáveis e que nós podemos nos ressignificar, ressurgir, renascer de diversas formas. Essa semana, no domingo, né? Domingo de Páscoa, eu postei aqui um texto nas minhas redes sociais falando do quanto nós renascemos diariamente e nós não temos nem ideia disso. A gente renasce sempre que enfrenta um medo, sempre que tem uma vitória, a cada dia, a cada conhecimento, a cada passo novo, a cada aniversário, né? A gente renasce o tempo todo. Então, por que achar que essa modelagem que se começou há anos atrás vai prolongar, vai se manter durante todo o resto da sua vida? E eu tô aqui para te dizer com toda certeza que não.
toda certeza que não, certo? E aí, o que eu destaco pra gente aqui, como 3 pontos, que com certeza, se você anotar aí ou memorizar, enfim, como você achar melhor, que vão te ajudar a você lidar melhor com essa resistência, com esse medo, né? Porque assim, o medo, ele só tem uma função, tá? Que é nos proteger. Só que esse medo de errar, ele não tá cumprindo com esse medo de nos proteger. Por quê? Porque ele está nos protegendo até, inclusive, de coisas boas. Quando eu não me arrisco por medo de errar, eu também deixo de acertar, eu deixo de crescer, eu deixo de ser uma pessoa melhor. Eu deixo de conquistar sonhos, eu deixo de melhorar a vida de pessoas, né? E se eu lá atrás, eu tivesse deixado de ser psicóloga porque eu fiquei com medo, quantas vidas, quantas pessoas eu teria deixado de ajudar hoje, né? Então, olha, é a questão, né, que inclusive esse exemplo que eu estou citando agora faz parte desses 3 pontos que eu quero deixar aqui para você. Que o primeiro é sempre você pensar, tá ali, de frente com algo que tá te amedrontando, que você tá falando, nossa, e agora o que eu faço? Seja começar uma faculdade, seja aprender a dirigir, seja aprender uma receita, seja começar um processo de emagrecimento, seja fazer terapia, seja, enfim, né? Enfim, seja lá o que for que você ter em mente que você quer começar. E começar aquela ideia de que, não vou começar porque não vai dar certo, porque vai errar. Pensa já nos prejuízos, então. Bia, como assim? Como assim pensar nos prejuízos? Como eu disse agora, o medo, ele compromete, ele impede a nossa inovação, a nossa evolução. Então vamos pensar, pensa aí com você, quais prejuízos você tem todas as vezes que você escolhe desistir por este medo? Todas as vezes que você deixa o erro te ganhar. Quantos prejuízos você tem? Eu imagino que inúmeros. E aí você pensa, anota lá, anota quantos prejuízos eu tenho quando eu deixo de enfrentar este meu medo. E aí o segundo ponto, né, para complementar, é a educação. Do mesmo jeito que eu falei que a causa do medo, né, que a causa que contribui para as pessoas terem esse medo de errar é uma educação rígida, agora aplica a sua própria autoeducação. Onde você vai olhar para aquele resultado, vai olhar para ele e pensar, o que aconteceu que eu não cheguei na onde eu queria? O que faltou melhorar? O que eu preciso para chegar naquele resultado? É pensar sempre no poder de solucionar. O que eu preciso para conseguir seguir com o meu caminho? Educação. Educação através do erro. Olhar o erro como uma oportunidade, entende? Olhar o erro como algo não punitivo, não ruim, mas como uma oportunidade de você fazer diferente, fazer melhor, né? A gente não sempre quer melhorar? Ou você conhece alguém que chegou num momento da vida dela em que ela virou e falou assim, não preciso de mais nada, não preciso de mais nada, não quero melhorar em nada. Eu não conheço. Por quê? Porque é natural das pessoas querer melhorar. É natural as pessoas quererem fazer uma reforma na casa, querer trocar um carro, querer trocar a cor do cabelo, querer comprar uma maquiagem, querer comprar uma roupa, querer iniciar um esporte diferente, querer conhecer pessoas novas, querer estudar idiomas diferentes. É natural. Certo? E aí, dito isso, né, eu falo para você começar a pensar nos prejuízos. Falo da questão da educação, de você aplicar a educação através dos resultados que você não ficou satisfeito. Mas o terceiro ponto e mais importante é você sempre pensar nos resultados que você pode alcançar como uma forma e método de te encorajar. Um exemplo simples aqui. Medo de escolher uma profissão, né? Vamos imaginar que uma pessoa que está ali saindo do ensino médio, que ela quer escolher uma profissão, e ela fala, mas e se eu escolher essa profissão e eu quiser mudar depois? Né? Mas e o resultado que você vai conquistar nessa jornada? Você não vai conquistar aprendizado? Você não vai amadurecer? Você não vai aprender? Pensa nesses resultados. Não pensa no que você nem talvez vai fazer. Porque muitas vezes pensa-se em coisas que nem estão cogitadas de acontecer. Né?
Ai, Bia, mas e se causar um acidente? Se eu aprender a começar a dirigir, eu causar um acidente? E se eu começar a dieta e no terceiro dia eu já furar a dieta, comer errado? Mas e se você no terceiro dia nem lembrar disso? Né? Às vezes você nem lembra. Porque você vai estar tão empolgada ali com o resultado, né? Pensa no resultado. Que resultado eu tive hoje quando eu enfrentei esse medo? Né? E aí, usando da minha experiência, que resultado eu tive quando eu enfrentei o meu medo, fui lá, cliquei no link, me inscrevi para participar de um grupo de mentoria para psicólogos, onde só tem psicólogo fera. Eu enfrentei o meu medo. E aí, o que eu tive de ganho com isso? Uma ligação da pessoa falando, você passou, você está dentro. Você está dentro de um grupo de mentoria de psicólogos que vão se tornar referência. Olha só. A gente começa pequeno. Nenhuma casa começa a se construir pelo telhado. Então, para de olhar para o telhado e começa a olhar para a sua base. O que você precisa para construir essa base? Guarde isso com carinho do que eu estou te falando. Eu tenho certeza que se você aplicar isso que eu estou falando, vai conseguir. Né? Aí você vai falar assim, mas Bia, tudo isso que você disse é muito lindo na teoria, mas na prática eu ainda não consigo. E é aí que eu te digo que tá na hora de você marcar aquela sessão comigo pra gente fazer um trabalho terapêutico e entender o que tá te impedindo. Lidar, ver o que é esse medo, o que significa esse medo, como começou, como lidar. Terapia ajuda. Procure mudar aquilo que não está te ajudando. Se ajude, não negue seu pedido de socorro. Porque se você me pedir ajuda, eu vou te ajudar. Mas para te ajudar, você precisa parar de negar-se. Parar de enfrentar, parar de se esconder atrás desse medo. Parar de achar, né? Tentar parar de achar que ficar na posição que você está sendo melhor, só que não. Poderia ser 1000 vezes melhor. Né? E lembrando que uma vida sem medo, um medo que te paralisa, deixando sempre claro, né? Uma vida sem medo que paralisa você de crescer, também significa um medo, uma vida, na verdade, com menos ansiedade. Certo? Deixa eu ver aqui, que vocês comentaram, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Obrigada pelo apoio, vamos anotar. Ó, tem gente que anotou. Tenho medo de falar inglês, sempre acho que as pessoas vão me julgar. Tá, ó. Tá vendo? Pelo visto, antes mesmo de falar o inglês, a pessoa já tá aqui, ó, vão me julgar. E aí a tendência é o quê? Gaguejar, falar realmente alguma palavra errada, tropeçar. E aí o que ela vai pensar? Tá vendo? Não devia nem começar, não devia nem ter me pronunciado. Porque antes mesmo dela começar a falar ali, ela já colocou na cabeça dela que ela ia errar. Olá, Amanda. Ó, já tem gente até se ajudando aqui nos comentários. Ó, a André ajudando aqui, ó. Sim. Olá. Bacana, ó, gostei, ó. Pessoal aqui no comentário, aqui tudo já aplicando o que eu tô falando, ó, um encorajando o outro, mostrando que falando da questão do que não conseguiu ainda, mas que pode conseguir, falando até questão aqui de idade. Idade não nos define, idade não é um impedimento para nada, muito pelo contrário, a única coisa que nos impede é nós mesmos, né? E assim, muitas vezes, algumas regras que a gente acaba tendo que lidar, que enfrentar, mas que faz parte da vida, porque tudo também tem uma questão de respeitar os próprios tempos, né? O que você talvez não começou com 20 anos e vai começar com 50, é porque a maturidade que você tem hoje para fazer isso, você não tinha lá atrás e precisou de todo esse tempo para conquistar e experienciar esse momento de uma forma muito melhor. Certo, queridos? Lembrando que vou disponibilizar um resumo desta live lá no meu canal do Telegram. Então, se você não faz parte ainda do meu canal, pode ir correndo lá no link que está disponível na bio do meu perfil, clicar ou me manda um direct dizendo, Bia, quero entrar no canal do seu Telegram, ou me mandar algum comentário sobre a live de hoje, ou enfim, né? Seja lá o que você sentir necessidade de entrar em contato comigo para a gente conversar. E quero dizer aqui para vocês que essa live vai ficar gravada, lógico, né? Óbvio, para todo mundo poder participar. Quero te convidar a deixar nos comentários da publicação que eu vou deixar aqui o aprendizado que você teve com a live de hoje. E, claro, se você conhece, né? Se você gostou do conteúdo de hoje, te agregou, né? Agregou valor para você e você
vai sair daqui mais motivada a dar esse passo, né? Envie para alguém que você sente no coração que também pode ser beneficiada com este conteúdo, certo? Porque eu tenho muita confiança de que aquilo que eu separo, o tempo que eu separo, o roteiro, quando eu penso nos temas, eu sempre pergunto o que eu posso, dentro desta live, dentro deste vídeo, dentro desta imagem, deste texto, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso colocar ali de semente para ela começar a regar, certo? E é isso, queridos. Mais uma vez, falei, o chá tá aqui. Provavelmente mais frio, mas não tem problema, vale a pena, né? Afinal, o intuito é sempre bater esse papo com vocês, vou comprar que vocês saiam daqui com esse sentimento de renovação e bora que bora, né? Lembrando que estou à disposição para quem sentir necessidade. Um beijo, bom descanso para todos vocês. Até a próxima live, um beijo da Bia e tchau, tchau, galera!